Agora, vamos falar um pouco sobre a revisão da vida toda, esse tema que é o tema queridinho de todos os aposentados que estão aí aguardando o desfecho dessa revisão e também é um dos carros-chefes aqui do canal, falar sobre a revisão da vida toda. Todo vídeo que eu coloco revisão da vida toda sempre tem uma boa recepção por parte dos aposentados e pensionistas. Um aspecto aqui que eu gostaria de tratar, antes de tratar desse aspecto, como não deu certo a live anterior, vamos olhar aqui como é que está a revisão da vida toda, se teve algum andamento, não custa nada, vamos dar uma olhadinha aqui no site do STF com relação aos andamentos. Nós temos aqui o tema 1102, que trata da revisão da vida toda. O último andamento que nós tivemos foi no dia 3 de dezembro de 2021. Eu já mencionei esse andamento em vídeos anteriores, vou reforçar aqui com vocês. Esse andamento é daquela petição do advogado que atua em causa própria, está advogando em causa própria, também é aposentado, é colega de todos os aposentados e pensionistas, e ele, como tantas e outras petições, aponta os pontos de contradição do ministro Cássio Nunes, que nós chamamos aqui Nunes Marques, né? Ele gosta de ser chamado de ministro Nunes Marques. E ele aponta essas contradições, pois o ministro se utilizou como base do seu voto aspectos quase que exclusivamente econômicos. Se utilizou ali daquele laudo técnico que nós já desmascaramos. Aliás, que um outro estudo que foi realizado por um grupo de aposentados desmascarou que não procede, que aqueles gastos que se estava alegando por parte do INSS, esse impacto econômico não era real e que o impacto era muito menor. O INSS alegava na ordem de 44 bilhões, mas de fato isso não se verifica. Então o ministro se baseou exclusivamente, praticamente, ele alega um outro ponto também que não vem ao caso aqui e também não tem fundamento real, fundamento que baseia ali, ele só trouxe alguns aspectos para fundamentar um pouco melhor o seu voto desfavorável, mas aquilo que pesou e que fez com que os outros ministros acompanhassem o seu voto foi o impacto econômico. E o STF está, infelizmente, numa tendência crescente de admitir teses que tratem do impacto econômico. Eles estão numa crescente. Então, eventualmente, novas demandas futuras que possam colocar em risco, que tragam esse impacto econômico, podem ser votadas de forma desfavorável. Isso, com certeza, prejudica a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é aquela certeza que aquela decisão que foi tomada naquele dia, naquele mês, naquele ano, será a mesma decisão que será tomada no futuro, que você não terá surpresas com relação àquilo. Porém, quando o STF ele muda o posicionamento e traz aspectos, quando ele inova nas suas jurisprudências, coloca em risco a segurança jurídica, ainda que se trate de um impacto econômico. Pois o direito, ele é um direito ele serve para todos de maneira igual e equivalente. Eu acredito que não se pode alegar a supremacia do interesse público com relação ao interesse individual nesses casos. Pois, no caso da revisão da vida toda, como vocês bem sabem, aqueles que estão nos acompanhando aqui em nossa live, essas contribuições foram realizadas antes de 1994. Então, não se está criando nada de novo, apenas requerendo aquilo que é seu por direito. Apenas as contribuições que foram excluídas do período base de cálculo por uma regra qual que era a ideia dessa regra? Era suavizar os efeitos de uma regra
Pior, que no caso dos aposentados, piorou a situação. A regra de transição é suavizar as regras mais severas. Só que a regra de transição que veio suavizar uma regra mais severa, mais prejudicial para os aposentados, teve um efeito contrário e acabou se tornando mais prejudicial. Então, que se coloque a regra permanente. Perde-se o sentido. Vocês conseguem me acompanhar aqui na linha de raciocínio? Perde-se o sentido da regra de transição. E o advogado que fez esse movimento aqui no dia 3 de dezembro, ele aponta todos esses aspectos, todas essas contradições, que o aposentado e a pensionista não pede nada mais do que é seu por direito, que as contribuições que foram efetuadas anteriormente a 1994, que sejam consideradas para a aferição do seu salário-benefício. Tudo bem? Então, nós não tivemos aqui nenhum andamento. Um aspecto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, e que por vezes pode aparecer essa dúvida naqueles que vão fazer a revisão da vida toda, é a chamada revisão concomitante. O que é a revisão concomitante? Essa palavra bonita que, na verdade, quer dizer o seguinte, você, numa petição só, num processo só, você realizar 2 pedidos, uma revisão da vida toda e uma revisão de fato. A revisão de fato, vocês que não tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que eu já postei aqui há algum tempo, inclusive vou deixar no card aqui na descrição, vai aparecer em 3, 2, 1, claro que agora não vai aparecer porque é live, mas depois eu vou disponibilizar essa live na gravação, vai aparecer esse card e vocês cliquem, caso tenham interesse, para entender um pouco mais o que é essa revisão de fato. Essa revisão de fato, ela tenta incorporar, aumentar o tempo de contribuição do aposentado. Com o aumento do tempo de contribuição, o que isso vai ter de efeitos práticos na aposentadoria? Você pode excluir tanto o fator previdenciário, que é aquela alíquota que diminui, que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do aposentado, e diminui o seu salário-benefício, diminui a sua renda mensal inicial, que é aquilo que nós chamamos de RMI, vai diminuindo. Se você tiver a sua carta de concessão, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Então, o fator previdenciário, ele diminui. E também aumenta o coeficiente, ali a alíquota do coeficiente. O que é o coeficiente? Normalmente, aqueles que se aposentam por idade, eles não recebem 100%, não recebem a integralidade da média, que é o salário-benefício, da média do período base de cálculo. Eles não recebem. Então, o aposentado por idade atingiu lá, no caso o homem, 65 anos e a mulher, na regra do direito adquirido, 60 anos, ela vai ter direito à aposentadoria por idade se cumprir com os requisitos de 180 contribuições, com a carência. Porém, digamos que o homem contribuiu apenas 20 anos, a alíquota não será de 100%. Será de 75% ou 85%, a depender do caso. Daí teria que fazer um cálculo proporcional. E a revisão de fato, ela vai aumentar essa alíquota e que terá efeitos práticos, uma melhora na aposentadoria do aposentado ou da pensão, dependendo do caso. E a revisão da vida toda, ela não tem essa preocupação. O objeto dela é distinto. Ela vai apenas aumentar o salário-benefício, não mexe no fator previdenciário, não mexe na alíquota do tempo de contribuição. Vai mexer tão somente no salário-benefício, no período base de cálculo. Vai aumentar a média do período contributivo e, por consequência, pode trazer aumento no valor da aposentadoria do aposentado ou da pensão. Qual que é o grande problema aqui que eu identifico? Quando você vai pedir a revisão de fato, a inclusão de um período que não foi incluso na data da entrada do requerimento da aposentadoria, se tratar de uma averbação de tempo rural, isso pode diminuir
o seu salário, pode diminuir o período base de cálculo. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que forem pleitear uma revisão da vida toda e também pedirem a inclusão do período rural. Porque, embora o período rural vá aumentar o tempo de contribuição, a questão do fator previdenciário, a alíquota do tempo de contribuição ali do coeficiente, ela vai prejudicar a média, porque o que será considerado como contribuição, os valores que serão considerados a título de contribuição na aposentadoria por idade, será apenas um salário mínimo. Então, quando o INSS deixou de desconsiderar aquele salário mínimo e você informa ele que houve períodos maiores de contribuição antes de 1994, aquele período rural pode vir a prejudicar, diminuir. Então, há situações que é melhor não mexer. Tá? Um cenário ideal é, claro, que você faça a revisão da vida toda para aumentar o salário-benefício e também uma revisão de fato concomitante, juntas, para que se aumente os coeficientes ali. Isso é um cenário ideal, mas tem que ser feito isso por meio de um auxiliar, de uma pessoa especializada que tenha esse tipo de conhecimento para que não possa prejudicar numa concessão, na aprovação da revisão da vida toda e prejudicar lá o seu retroativo e a sua aposentadoria e a sua pensão. Vocês conseguem entender? Eu sei que esse tema é um pouco complexo, ele exige alguns conceitos ali de natureza previdenciária, mas o que fica para vocês é, quando for pedir a averbação de um período, um pedido concomitante na revisão da vida toda, tem que se tomar cuidado para que aquele pedido não atrapalhe. Embora você tenha direito, esse pedido pode vir a atrapalhar um melhor rendimento na revisão da vida toda.